Oliveiras, tá? Esse é o Monte das Oliveiras que a gente ouviu falar na Bíblia, tá bom? Esse é o monte que Jesus chega, vem ali de Jericó, no Monte das Tentações, vem ali por Jericó, lá embaixo que a gente foi onde a gente viu o Monte das Tentações. E chega aqui Jesus e vê o Monte das Oliveiras na nossa frente. Esse aqui. Quando Jesus chega, ele vê o quê? Ele vê esse templo aqui. Nós vamos lá. Nós vamos ver um templo. Esse templo dá para vistar daqui? Esse templo aqui, ó. Pessoal, esse templo aqui. Tá? Hoje que nós estamos vendo é outro templo. É esse templo aqui, ó. O dourado, né? O de ouro. O de baixo, né? É, o de baixo. O de ouro ali. A cúpula. Tá? Agora, Jesus chega aqui, esse é o Monte das Oliveiras. Quando a gente for no museu também, vocês vão entender. Ele chega aqui e prevê que não vai sobrar pedra sobre Jerusalém. Mas de que templo? Estou falando desse templo aqui, desse templo, tá? Desse templo. Ele tinha razão, não sobrou nada. Qual é o nome desse templo? O templo foi o templo de Salomão e o segundo templo. Esse é o Monte Moriá. Esse na nossa frente aqui é o Monte Moriá. A cúpula dourada é o Monte Moriá, tá bom? Vocês estão vendo aqui. É onde Salomão construiu o seu primeiro templo. É onde foi decidido por Nabucodonosor. Aí Herodes construiu no século I. E é destruído por Tito e Vespasiano no século I, nos anos 70. Então, quando é destruído o segundo templo. E de lá, nós não temos mais templo. Desde o ano 70 até hoje, nós não temos mais templo. E os judeus ortodoxos usam roupa preta. Eles estão de luto porque eles estão que nós não temos mais o segundo templo. Nós, desde aquele tempo. Tá? Então, daquela época. Então, nós estamos esperando Elias voltar e nos indicar que o Messias vai chegar. E quando o Messias chegar, vai ser construído o terceiro templo sobre o templo de Donos da Rocha, o Monte Moriá, o primeiro templo e o segundo templo. Certo? Quem assistiu tanto, cuidadinho. Tá certo? Na nossa frente, a gente está vendo a Jerusalém Antiga, o que dá dentro das montanhas, ou dentro das muralhas, é a Jerusalém Antiga, construída já há muito tempo, há milhares de anos atrás, e a muralha é a muralha que cerca, construída no século XVI pelos turcos. Os turcos vieram aqui e fizeram uma muralha. Hoje, dentro da cidade velha, essa muralha, hoje dentro da cidade vivem 35 mil habitantes, sendo que 10% são só judeus e o resto são muçulmanos. Quer dizer, é muito pouca gente ver judeus. 35 mil habitantes, quando 10%, chega a 10%, vocês estão 3.300. Chega nem as saídas, as pomeiras, nacionalidade mesmo. Os muçulmanos vieram de países árabes, como por exemplo o Egito, o Líbano, a Síria. Então eles são misturados, né? Eles vivem aqui misturados, vieram de países e nasceram aqui. Depois a outra geração, mais uma geração. Tá bom? Então vocês podem ver, essa é a antiga Jerusalém. Na nossa frente, a cúpula dourada é o Monte Moriá. Do lado esquerdo, ali onde tem aquela torre lá, é a torre, o Monte Sião, por isso que a gente fala sionista. Ali aquela esquerda ali, tá vendo? À esquerda tem uma torre e uma igreja, assim, com uma cúpula cinza e uma torre, tá vendo ali à esquerda, tá vendo? É aquela igreja da dormição. A igreja da dormição, aqui tá daquele lado. Ela tá pro lado de fora ou pro lado de dentro? Ela tá pro lado de fora, tá vendo? Pro lado de fora, né? Tá vendo do lado de fora, tá vendo? Tá vendo, tá? Lá de fora de Jerusalém. Foi um erro daquela época dos engenheiros, eles erraram. E por eles terem errado, eles foram... Porque ficaram por fora do muro. Porque eles tinham que colocar, porque dentro da cidade velha tem o bairro muçulmano, o bairro armênio, o bairro cristão e o bairro judeu. Exatamente. Então, na época, o sultão magnífico falou, você vai construir e vai deixar a parte cristã também dentro das muralhas. E ele errou e as igrejas ficaram fora. E ele foi foi decapitado e no portão de Jafo tem lá onde então vocês vão ver as duas tumbas deles, que ele foi enterrado, todo mundo vê que qual era o... Não tinha época as muralhas, não sabiam onde era. Eles erraram na engenharia civil daquela época. Tá bom?
Então esse muro é desde antes de Jesus? Não, esse muro é século XVI, essa muralha. Agora, o que você está falando, é uma outra muralha que Jesus entrou, mas hoje ela não tem. Tá vendo aquele toldo branco ali? Sim. Ali. Lá é A entrada não é por cá não, né, cidade de Jerusalém? Não, tem 7 cidades. Nós temos 7 portões, 7 portões. Jesus entra. Tá vendo aquele toldo lá, aquele toldo branco? Tem um portão. Tá vendo? Esse é o portão dos Neuzinhos. Esse é o portão das piscinas probáticas, onde Jesus encontra o paralítico, lá que nós vamos amanhã, ou depois de amanhã. Tanque de Betesda, não? Os tanques de Betesda. Entendeu? Hoje, entendeu? Pera um pouquinho. Aquela porta onde tem o toldo branco é o portão dos Neuzinhos. A sua pergunta é, aqueles portões fechados exatamente, é por onde Jesus, na última semana que ele esteve, ele entra e sai pelo esse portão aqui, tá? Ele entra e sai por esse portão chamado o portão formoso, o portão do ouro, o portão o portão onde Jesus entrou e vai passar de novo. Acontece que os muçulmanos não querem que Jesus passe de novo por aqui. Então, eu sei que ele fala. Então, o que eles fizeram? Eles constroem um cemitério justamente lá onde vocês estão vendo. Tá vendo? Tem um cemitério. Ao lado da muralha. Ao lado da muralha. Tá vendo? Eita, que vai ressuscitar muita gente. Essa é uma das tradições. Por quê? Porque eles não querem que... Eles acham que se eles colocarem os mortos deles, Porque quando se aproximasse do morto, né? Sentei. Pessoal, do lado, continuando atrás, se vocês quiserem passear na Cidade Velha, continuando atrás, aquelas duas cúpulas grandonas lá, é o Santo Sepulcro cristão, católico, tá? O Santo Sepulcro católico. Do lado direito de vocês, do lado direito ali, do lado direito, tem uma fortaleza bem grande ali, olha. Tem uma fortaleza bem grande, tá vendo? Tá vendo? Um pouquinho depois das muralhas. Uma fortaleza, parece uma fortaleza dos cruzados, tá vendo ali, ó? Uma torre, dentro de uma torre assim, tá? É de Davi? Lá é o sepulcro que nós vamos, onde vai fazer a Santa Ceia. Tá? Porque os católicos vão ali e nós vamos um pouquinho pra lá. Na verdade, tudo pertencia... Você aparecer. Fica aí. Não. Vai aparecer com o negócio na mão. Então vocês podem ver. Agora. Fica aqui um pouquinho então, pra eu filmar. Aqui embaixo, pessoal. A Nalva já filmou. Você já filmou? Tá A bom? Nalva já filmou, não tá? O Senhor chorou, deu uma discreta. Não, vem mais pra cá um pouquinho, pega ele lá. Não, isso aí. Jesus chega aqui, prevê a destruição do templo e é construída uma igreja chamada O Senhor Chorou, Dominus Play. Lá embaixo, uma igreja dourada, com aquela, parece umas cebolinhas assim douradas, é a igreja de Maria Madalena, russa ortodoxa. Russa ortodoxa, tá? Onde vão só os russos ortodoxos. A igreja fica aberta de terça e quinta, das 9 às 10 só. É uma coisa, uma loucura. That's it. Ela abre às 9 às 10, terça e quinta, então. Não abre. Se você chorar lá, bater na porta, chorar. Enfim, é assim que funciona. Bom, na nossa frente, as escadarias do templo, onde tem aqueles guarda-sóis lá, estão vendo? Aqueles guarda-sóis brancos, tem uma escada embaixo assim, a escadaria do templo, onde Jesus entrou. Onde Jesus entrou pelo templo, pela escadaria do templo ali, tá vendo, pastor? Tô vendo. Esse aí é o templo. É o templo. Lá dentro é o templo. Esse que É chamado templo. onde os comércios. Qual o nome do templo? Templo. Templo de Salomão. O Templo de Salomão. Tá? Templo Salomão. Tá? A escadaria do templo é aquelas escadinhas ali, tá bom? Aqui eu falei aqui embaixo, lá embaixo uma outra igreja, onde tem uma cúpula branca, dedicada a São Estevão, o primeiro mártir que foi apedrejado na época de... Aqui embaixo, ó, querido. Estevão? Ali embaixo, do lado direito, no caixinho, tá vendo? São Estevão apedrejado. Qual foi? Ali embaixo. Tem o que lá? É aquela branca ali, lá embaixo, ó, lá embaixo, ó. Aquela cúpula assim. É. Aquele monte dourado, parece ouro. Então, é Maria Madalena. Agora, na nossa frente uma sinagoga, aquela cúpula branca é uma sinagoga. E lá em cima, o Santo Sepulcro que eu disse a vocês, e as muralhas. Na nossa frente, um cemitério judeu. Aqui na nossa frente, um cemitério judeu. E lá embaixo, um cemitério cristão no centro. E lá do outro lado das muralhas, um cemitério muçulmano.
cemitério dos cristãos aqui embaixo e lá em cima o cemitério dos judeus. O Paulo comentou aqui, vocês podem ver que as moças estão vestidas com esse negócio na cabeça, né? Então elas são muçulmanas. Elas estão passando aqui, elas são muçulmanas. As judias, vocês vão poder usar, diferenciar quando a gente for no bairro judeu, viu, Eliane? Você vai ver a diferença entre as judias e hoje, vocês vão ver. Lá a diferença. Lá em cima, a igreja de Maria Madalena, adorada, estão vendo? E lá em cima, a igreja de Dominus Flevio, do Senhor Choró. E nós estamos vendo aqui um cemitério judeu lá em cima. Então, o cemitério judeu, cristão, e do lado meu direito, o cemitério muçulmano. A cidade de Davi começa onde tem aquela mesquita verde com aquela minarete, estão vendo ali? Aquela mesquita verde ali. Começa a cidade de Davi, o rei Davi, século 11 antes de Cristo, e vai descendo para cá. Aqui embaixo nós temos tumbas do primeiro e do segundo templo, inclusive a tumba do Absalão, que é o filho de Davi. Tá? Pessoal, do lado direito a cidade de Davi, esquerdo a cidade de Davi, do lado direito o pináculo do templo, Paulo, o pináculo do templo, a escadaria do templo, aqui à direita, aqui as escavações arqueológicas, como vocês estão vendo aqui com os baldinhos, tá? Aqui a escadaria do templo, Jesus andou sobre essas escadas aqui e entrou no templo, hoje está fechado, vocês podem ver as portas que estão bloqueadas, tá? Aqui do lado direito a escadaria do templo aqui à direita.